faz acordar cedo? O que te faz levantar cedo da cama? Eu tenho que trabalhar, tenho que pagar as contas. Tenho que trabalhar porque eu preciso do dinheiro. Não é o propósito de Deus pra tua vida. Mas entenda que isso faz parte do processo. Que em um determinado momento, você precisa entender e se envolver com aquilo que Deus colocou pra você fazer. Mas não vai dar dinheiro. Mas quem falou que você tem que trabalhar pelo dinheiro? Eu me peguei nisso, né? Meu filho perguntou: pai, por que você trabalha? Trabalho pra pagar a conta, filho. Aí o Espírito Santo falou assim: você não trabalha pra pagar a conta. Você trabalha pra transformar pessoas com aquilo que você faz. Olá, bem-vindos a mais um podcast Good Talks. Eu sou a Dayana Celano. Eu sou o Isaac Filho. Muito bem-vindos à nossa mesa de boas conversas. E já queríamos fazer uma pergunta para você. Você se sente preparado para cumprir o seu propósito? Isso aí. E se não, o que você acha que você deveria estudar para você se preparar mais? E também, antes da gente entrar na conversa, curta esse vídeo, curta esse áudio, esse conteúdo no streaming, onde você estiver ouvindo. Se você ainda não assinou o nosso canal, assine, ative o sininho e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder, para que um conteúdo relevante como esse chegue, né? E a internet entenda a importância de esse tipo de assunto estar presente nas redes sociais hoje em dia. E é isso aí, para nós é uma alegria muito grande receber aqui hoje o Robert Marques, pastor. Obrigado. Muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Deixa eu apresentar aqui para quem não conhece, pastor Robert Marques, casado com a Érica, pai de 4 filhos, missionário, fundador e pastor da Cultura do Reino, famoso esse ministério, e tem se dedicado na missão de pregar o evangelho, fazer discípulos e formar líderes. Muito bem-vindo, Robert. Prazer muito grande estar aqui com vocês pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Estou muito feliz e você que está acompanhando, né? Sim. Que você possa interagir bastante com esse conteúdo. A gente vai compartilhar muita coisa boa aqui. Com certeza. É muito legal, a gente estava se lembrando ali, né? Que a gente se conheceu, acho que em 2015, né? Por aí. Quase 10 anos já. Uma caminhada, já pudemos realizar algumas obras, alguns trabalhos, né? Juntos, em parceria. Sim. Em prol do reino de Deus, né? Uma das coisas que me identificou muito contigo foi justamente, né? Essa visão de reino, né? Cultura do reino. E quando a gente sempre começou a conversar. E eu gostaria de a gente, né? Pelo menos começar hoje a conversa na mesa falando sobre o reino. Porque quando a gente, né, estuda a palavra, a gente se entende, se entrega a Jesus, se torna membro do corpo de Cristo, todos nós nos tornamos embaixadores do reino de Deus, né? E você que caminha muito com isso, né? Para quem não sabe, Robert também tem as escolas de preparação de pessoas. E eu gostaria que você nos dissesse o quanto você entende ou vê, né, ou já constatou que o corpo de Cristo, cada membro, está ou não está preparado para cumprir o propósito que cada um tem, né, no seu trabalho, na sua família, né, o seu propósito de vida como embaixador do reino de Deus. Legal. Bom, para a gente começar esse assunto, a gente precisa falar muito sobre processo. Né? Você falou a respeito de propósito, mas também dentro de um propósito nós temos o processo para todas as coisas, né? Tudo na vida é um processo. Muito bom. E uma coisa interessante que a gente tem falado bastante, discutido bastante, refletido bastante, é que muita gente começa algo, mas não termina, né? Não dá continuidade. Alguns podem interpretar como inconstância, né? Mas é algo que está latente no nosso meio, de pessoas que começam algo, seja um curso, seja um relacionamento, seja até mesmo na própria fé cristã, mas não dá continuidade, não tem essa perseverança. E a vida cristã é perseverança, é uma palavra que está dentro do nosso dicionário, do nosso dia a dia. A gente perseverar dentro do processo. E o processo, ele é difícil, ele é cheio de desafios, e a gente precisa entender o propósito para submeter ao processo. Então, o processo, quando a gente vai falar a respeito de reino, e o reino de Deus, ele é um processo. Né? Por exemplo, quando Jesus começa o ministério, ali fala no início, né? E falava assim, o reino de Deus está próximo. Sim. João Batista falava muito sobre isso. Aí quando Jesus chega, ele fala, o reino de Deus é chegado. Sinais, milagres, maravilhas. Aí na última ceia, ele fala, o reino de Deus ainda está por vir. Então a gente vai vendo que existe um processo progressivo do reino de Deus para
transformação da sociedade. Então, a gente precisa submeter ao processo para viver esse propósito que Deus tem para nós. E o reino de Deus não escapa desse processo, né? Então, quando a gente passa a entender sobre o processo de Deus, a gente vai perceber que a gente começa com uma fé como um grão de mostarda e ela vai progredindo, amadurecendo para chegar a se tornar uma grande hortaliça, como Jesus diz, né? Que é a ponto de dar sombra para outras, para pessoas, no caso, né? Então, existe um processo em meio ao propósito. Então, a gente precisa entender esse ponto justamente para poder avançar cada vez mais com o reino. Que reino de Deus é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário. Todo mundo fala sobre reino de Deus, mas poucas pessoas entendem de fato o que é o reino de Deus. O reino nada mais é do que o reinado de um rei. E ele tem um rei, ele tem súditos, ele tem uma palavra, e também ele tem um lugar, e não a respeito de um lugar geográfico, né? A gente, quando fala de reino de Deus, quando Jesus fala assim, vocês dizem, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali. Mas ele fala, o reino de Deus está entre vocês. E aí, quando ele fala disso, ele está falando de uma realidade que não é percebida de forma natural, mas sim de forma sobrenatural, no campo da fé. E são princípios, valores, né? Porque você não consegue tocar na fé, você não consegue tocar na salvação, mas ela está no nosso meio. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, no início de uma construção, você vê os fundamentos. Mas depois que você constrói um prédio, por exemplo, você não vê mais esses fundamentos. Por quê? O invisível é o que sustenta o que é visível. E isso é a fé. Então, quando a gente vai entendendo sobre a dimensão do reino de Deus no nosso meio, na nossa particularidade, na nossa vivência, a gente vai progredindo cada vez mais na fé. Quando você entrega a sua vida a Jesus, por exemplo, você não entra na igreja, você entra no reino de Deus. Mas na igreja onde você experimenta as realidades do reino de Deus na sua jornada. Porque cristão, assim como qualquer outra pessoa, passa por sofrimento, por dores, por perdas, por decepções, frustrações na vida, desânimo, frieza, apatia. Mas quando ele entende que existe um propósito, ele persevera. Por exemplo, em novembro de 2023, eu tive uma das minhas piores crises de dúvidas. Né? Eu cheguei num ponto e falei assim, tô duvidando. Caramba. Tô duvidando. Aí o Senhor me levou àquela passagem de Mateus 11, onde fala que João Batista estava na prisão. E ele mandou 2 discípulos perguntar para Jesus se ele era o Cristo ou se eles tinham que esperar outro. Aí você fala, João Batista, rapaz, você é primo de Jesus, você preparou o caminho do Senhor, você disse que eu não sou nem digno de desatar as correias das sandálias desse homem, que ele cresça e diminua. Como você tá dizendo que se ele é o Cristo ou tem que esperar outro, cara? Como assim? Então, ali a gente vê que ele tinha dúvidas, assim como qualquer outra pessoa, mas ele, de alguma forma, ele não se deixou levar pela dúvida. Você pode até ter dúvidas, o que você não pode é duvidar. São duas coisas distintas. Então, novembro de 2023 foi o período que eu passei uma grande crise, porque eu estava lidando com muita dúvida. Porque você sabe que você está na caminhada cristã, você fala assim, puxa, tô orando, tô jejuando, tô lendo Bíblia, tô indo pra igreja. Mas alguém se identifica aí. E aí, Deus? Será que eu ouvi do Senhor mesmo ou se é coisa da minha cabeça? E a gente começa a entrar nesse ambiente, e se a gente permitir com que a dúvida ela enche o nosso coração, a gente começa a entrar numa incredulidade. E aí o reino de Deus ele não se desenvolve da forma como é para ele se desenvolver e não começa a nos levar a uma maturidade. Só que esses momentos, eles são cruciais também na nossa jornada. Como nós vamos lidar com situações como essas. Então, o cristão não é que ele é diferente, ele é super especial comparado às outras pessoas. É que ele existe um propósito. Perguntaram para mim uma vez na caixinha de perguntas, você já pensou em desistir? Eu respondi, todos os dias. Rapaz. Mas por que você não desiste? Porque eu quero ser fiel a um propósito. Eu tenho uma mensagem, eu carrego uma mensagem, a mensagem é maior do que eu. Então, por isso que eu não desisto. Mas se depender de mim, de Robert, eu já teria desistido há muito tempo atrás. Eu não desisto porque existe um propósito maior do que os meus próprios planos. E eu preciso me submeter ao processo, mesmo que a gente conhece muitas verdades de Deus, parece que elas estão muito distantes, porque a gente baseia o momento que a gente está vivendo.
né? E a gente fala assim, pô, eu sei que é uma verdade, que eu sou filho de Deus, mas parece que essa verdade está muito distante de mim. Eu não estou sentindo essa verdade muito forte dentro de mim. E aí que vem esses momentos de dúvidas. Você pode até ter dúvidas, só não pode permitir com que a dúvida ela enche o seu coração. Esse é o momento de você encher com fé para que a realidade do reino de Deus, ela de fato, ela venha a ser totalmente impregnada dentro de você. Então, eu acredito que muita gente vai se identificar com isso, porque não nos coloca numa posição assim, agora eu sou cristão e vai tudo melhorar. Eu lembro quando me converti, eu falei assim, caraca, agora tudo vai melhorar. Minhas contas serão pagas, eu vou prosperar, vou ser abençoado. E porque eu fui doutrinado debaixo dessa visão. Né, distorcida a respeito do reino de Deus. É verdade. Mas quando você começa a ter entendimento, aí você vai percebendo que o reino de Deus, como Jesus fala, né, como o fermento misturado com a farinha. Você não percebe, mas está ali, crescendo aos poucos. Mas a gente que é brasileiro, né, eu costumo brincar que Pedro, se não fosse de Israel, ele seria brasileiro, né? Porque ele fala, tamo junto, é nóis, qualquer coisa me liga. Nunca vou te abandonar, nunca vou te negar, Jesus. É Jesus, né? Na nossa tradução aqui do dia a dia. Rapaz, tu nasceu no Brasil? Você tá prometendo algo que você não vai cumprir? Não, Jesus, tamo junto, é nóis. E quando foi a prova, ele realmente abandonou Jesus, ele negou Jesus. E aí quando Jesus ressuscita, que Jesus falou antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes e tal. Quando ele ressuscita, ele chega para Pedro, pergunta 3 vezes, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Aí pela segunda vez, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus colocando a mão na cabeça, eu imaginando, né? Seja sincero. Ô, Pedro, cara, de novo, você tá assumindo coisas que você não tá cumprindo. Para de falar da boca para fora, que você me ama. Pela 3ª vez, aí ele responde, Senhor, só tu sabes. Porque ele sabia que ele falava algo que o caráter dele não sustentava. E a nossa cultura brasileira, ela vem nesse contexto, né? Aí eu costumo dizer que o brasileiro, ele é emocionado, o brasileiro, ele é fervoroso. Mas entra no assunto nosso que a gente estava conversando, né? Ele não é profundo na palavra. E a profundidade da palavra é o que vai te sustentar até o final da tua jornada, vivendo e desfrutando das realidades do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem justiça, mas é paz, alegria e justiça no Espírito. Então, você não está livre de aflições, você não está livre de dores, de sofrimento, coisa do tipo. Mas existe um propósito maior do que qualquer coisa. E você precisa ser fiel a esse propósito. Fiel a essa mensagem que te salvou. E não só te salvou, mas ela te transformou e tem te transformado ao longo da tua jornada. Então você não pode basear a sua espiritualidade em um momento. Porque você não é feito de momento, você é feito de eternidade. E o reino de Deus, ele é eterno. Antes da igreja existir, já existia o reino de Deus. Quem cria a igreja é o reino. Então o reino, ele cria a igreja e na igreja você desfruta dessas realidades. Você é preparado dentro do ambiente eclesiástico da igreja para você perseverar até o fim da tua jornada. Você vai começar e vai terminar. Eu gosto de citar muito o Eclesiastes 7:8, que vai dizer que o fim é melhor do que o começo. Todo mundo começa. Sim. É verdade. Quantas pessoas que a gente conhece começaram na fé e eram pessoas que você via direto na igreja, orando em línguas. Eu costumo brincar até imitando pássaro na igreja, imitando leão. Não tenho nada contra isso. Mas assim, não sustenta, porque baseia a sua espiritualidade na emoção, no momento. Eu trabalhei com shows durante muitos anos, com artistas, na área de entretenimento. Eu sei o que é você entreter uma pessoa, o que é você ir num show, por exemplo, de um Luan Santana, e você chorar no show do Luan Santana, ou do Pearl Jam, que eu já trabalhei na produção, e as pessoas voltam pra casa do mesmo jeito que entraram, ou se não pior. Eles tiveram o quê? Um êxtase, tiveram ali um momento. Né? Mas não tiveram uma transformação. Outro exemplo que eu costumo trazer, aquela cena quando os discípulos subiram com Jesus. Pedro, Tiago e João subiram no Monte da Transfiguração. E Jesus foi para orar, aí levou os 3 para orar junto com eles. Aí, de repente, Jesus começa a ficar transfigurado, a sua aparência muda. E a Bíblia fala que os 3 estavam fazendo o quê? Dormindo. E aí, a Bíblia tem um versículo que fala assim: e eles acordaram de um sono profundo e, tipo assim,
onde eu tô? O que tá Aí acontecendo? quando eles viram, Pedro, que era o porta-voz do discipulado, ele fala assim, Senhor, bom mestre. Tô vendo aqui Moisés, Elias, quer que façamos uma tenda para ti, outra para Elias, outra para Moisés. E aí tem um versículo que fala assim, e Pedro não sabia o que estava dizendo. Olha isso. E aí ele continua falando. Aí a Bíblia fala assim, que aí veio uma nuvem e interrompeu a fala de Pedro. Tipo assim, cala a boca, Pedro. Para de ser brasileiro, para de ser emocionado. Para de ficar falando coisas que você não tá entendendo. Não sabe. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali, naquele momento. E aí, pela segunda vez, diz assim, e ele não sabia o que estava dizendo. O que a gente vê ali? Eles tinham uma experiência, mas não tiveram entendimento. Então, quando a gente fala a respeito de capacitação dentro do ambiente de igreja, para a gente viver esse processo do reino de Deus, é muito mais do que um fervor, muito mais do que uma emoção. O reino de Deus, ele é eterno, não é um momento, né? Por exemplo, a gente estava falando que um culto de domingo não é suficiente para sustentar a sua espiritualidade. Você precisa ter uma vida de devoção ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Tô dizendo que todo dia você tem vontade de orar. Eu não tenho. Tem dia que você fala, Deus, hoje eu não tô afim de orar, não tô afim de falar nada. Mas lá o Espírito clama por isso. Você precisa, não tô perguntando se você quer, se você gosta. Tô dizendo que você precisa, é uma necessidade nossa. Como Eclesiastes também fala, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, a gente precisa sustentar essa eternidade dentro do nosso coração. E o Espírito Santo vai nos capacitar para isso. Mas a gente precisa entender sobre a questão do processo para viver o propósito todos os dias da nossa vida. E quando eles descem do Monte da Transfiguração, aparece aquela famosa cena que vem um pai com o seu filho endemoniado, né? E chama Jesus, trouxe aqui para os teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. E Jesus chama a atenção deles. Geração incrédula, até quando estarei com você? Se fosse se é um crente Nutella, que a gente brinca hoje em dia, já surtava e ia embora. Jesus era muito firme com os discípulos, né? E aí ele fala assim, aí os discípulos perguntam, mas Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar? Porque essa caça de demônios só sai por intermédio de jejum e oração. Então, primeiro, a gente vê lá que eles tiveram uma experiência, mas não tinham entendimento. Agora a gente vê eles como uma geração com muito discurso, mas pouco poder. Eles já tinham recebido a autoridade de Jesus para expulsar demônios, mas eles não conseguiram. Por quê? Eles precisavam orar, eles precisavam jejuar. E é um processo isso. Né? Tem um pastor querido que ele até brinca, né? Que a santidade é igual o chocolate da Cacau Show. Todo mundo quer, mas ninguém quer pagar. Santidade. Que é um processo. Quer, mas não quer pagar o preço. O reino de Deus, ele é um processo. Né? Tem um pastor que ele fala muito sobre isso, que Deus já tem a promessa preparada para você. Ele quer preparar aquele que vai receber a promessa e não preparar a promessa para você. Deus está preparando uma promessa para você. Não, meu amigo, a promessa já está preparada. Ele está preparando quem vai receber. É igual, por exemplo, irmão, vou preparar. Você é chamado para pregar uma palavra, aí o irmão fala assim, preciso preparar a palavra. Mas a palavra já está preparada, já está pronta. Ele Começa dentro de você, tem que né? preparar quem carrega a palavra, porque não se trata do que você está falando, mas quem está falando. Então isso que vai fazer essa distinção, é o joio e o trigo. Por fora é a mesma coisa, mas por dentro você dá aquela esfregada e você vai ver a diferença. E aí o quê? Cara, você vai precisar se dedicar, você vai precisar se esforçar, você vai precisar buscar. Ninguém vai fazer isso por você. A graça fez o que você não poderia fazer. Salvar a si mesmo. Mas a graça não pode orar por você. A graça não pode ler a Bíblia por você. Então por isso que tem muito cristão no nosso meio que quer muito o propósito, mas não quer submeter ao processo. Aí por outro lado também, eu costumo dizer que é a geração do burro do Shrek. O que é a geração burro do Shrek? Quem já assistiu o burro do Shrek, tem aquela famosa cena do burro falando assim, já chegou? Eles estão viajando. Já chegou, né? eles estão viajando. E aí o burro toda hora, e aí, já chegou, já chegou. E aí, esses tempos atrás, fui levar os meus filhos pra praia, e no meio do caminho, eles falaram assim, pai, já chegou na praia? Falta quanto tempo? E eles
deixam de desfrutar daquela paisagem do caminho. Eles não estão nem aí, eles querem o quê? Quer chegada. Chegar lá na praia. Não querem desfrutar do momento ali que eles estão passando. E aí eu falei assim, olha a geração Bootstrap. Quer a chegada, quer o propósito, mas não quer passar pelo processo. Não quer passar pelo caminho. E Jesus disse, eu não sou a chegada, eu sou o caminho. Então esse caminho, como ele fala, eu sou a porta, e a porta é estreita. Porém, a porta é estreita, mas ela não está fechada. Então a gente precisa submeter a esse processo. Estou lendo um livro chamado Autoridade Espiritual, do Watchman Nee, que ele fala sobre submissão e autoridade. A gente tem uma dificuldade muito grande de submeter a autoridade. Né? Por exemplo, a gente sempre está pastoreando pessoas, quando alguém pergunta assim para um pastor, pastor, eu posso fazer tatuagem? Se ele mora debaixo do teto dos pais, qual é a resposta que a gente teria que dar para ele? Uma resposta, pergunta, né? Você já perguntou pro teu pai? Porque ele é a maior autoridade sobre a tua vida. Se ele falar não, é não, meu amigo. Não adianta você ver, mas meu pai falou que eu não posso. Mas eu posso, pastor? Fica procurando Seu alguém pai que falou, vai dizer. exatamente. Aquilo que ele quer ouvir, que ele quer fazer. É. Né? Então, na verdade, pessoas desse tipo, elas procuram alguém numa autoridade espiritual para validar aquilo que ela já quer fazer. Para que ela não tenha um peso da consciência de, eu tô fazendo coisa errada. Ou foi o pastor que falou. Porque se o pastor falou, tá falado. Eu posso. Aí a gente aconselha, fala, não. Se o teu pai falou que não pode, não pode. Ele é autoridade sobre a tua vida e você precisa submeter. Se essa pessoa não submete a autoridade dos pais, dificilmente ela vai submeter a autoridade de alguém no trabalho, de alguém na escola e muito menos de um pastor. Então a gente procura deixar muito claro isso para pessoal cristão em geral, né? A respeito dessa questão de submissão e autoridade, que faz parte totalmente desse processo do reino de Deus que a gente está falando aqui na mesa. Rapaz. E você entende que as pessoas não têm essa consciência do processo, porque eu lembro que até quando ficou muito evidente para mim a respeito da salvação, né? Que a salvação é um processo. E foi quando eu fui fazer uma pós-graduação de teologia, né? E aí ali é muito bem explicado isso, né? Que a salvação existe o passado, presente e futuro. A salvação passada, salvação no presente e a futura. Que é a justificação, a santificação e a glorificação. Então, será que isso é um ponto já que pega, onde a igreja, muitos não têm nem consciência de que a sua própria salvação já é um processo? Que é aí que faz com que muitos até caiam no meio do caminho, né? Isso. Então, né, diz aí, você que está ouvindo, você sabia que a sua salvação é um processo? Que a gente é justificado quando a gente entrega a vida a Jesus. Isso. A gente está passando pelo processo da santificação, não é isso? E depois, quando Jesus voltar, nós teremos os nossos corpos glorificados. Estaremos prontos para a eternidade. Então, realmente, eu creio que... eu acho que a resposta, né, dessa pergunta, desde lá do início, é que atualmente, na verdade, não, né? Muitos cristãos não estão preparados para ser embaixador do reino de Deus nos seus ambientes de trabalho, família, porque já começa não sabendo que a sua vida é um processo, né? É um processo para você alcançar o propósito, né? E a vida inteira é um processo. Teve uma vez, a gente teve que lidar com um rapaz na igreja que falou assim, eu não gosto de processo. Até processo para tudo. Eu falei, mas para você fazer faculdade e se tornar um dentista, você não passou por um processo? Você não tem que começar lá no jardim, depois primeira série, segunda, terceira, ensino fundamental, médio, depois veio a faculdade, pós-graduação. Isso é um processo. A vida inteira é um processo. E a gente precisa entender esse processo, submeter esse processo para desfrutar daquilo que Deus tem reservado para nós. Então, assim, não pense que a vida cristã, Jesus te prometeu os céus, a lua, as estrelas. Ele faz uma pergunta, você quer morrer? E uma coisa interessante disso é que Jesus, ele não chamou os discípulos no começo do ministério falando o seguinte, como a gente conhece, né? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma essa cruz e me siga. Ele não falou isso no começo do ministério. Se ele falasse isso no começo do ministério, os caras falando, tô fora. Primeiro ele disse, vinde após mim, farei de vocês pescadores de homens. Aí passaram-se aproximadamente uns 2 anos, e aí Jesus já começa a apertar o calo deles, começa a trazer mais clareza a respeito do propósito. E ele diz, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Tem um livro do Craig
Crosby, acho que esse é o nome dele, da igreja Life Church. Craig Que ele, Rochelle do Summit, né? isso, muito bom, que ele fala uma coisa interessante. Nessa passagem, Jesus não está dizendo para você parar de amar você mesmo. Você precisa se amar, se cuidar, se respeitar, né? Cuidar do teu corpo, cuidar da tua alma, do teu sentimento, da tua emoção, do teu espírito, né? da tua saúde. Ele fala sobre isso. Isso é uma mordomia do que você exerce de Deus. Só que ele está dizendo ali para você parar de ficar tentando ser você mesmo. O que a teologia hoje, coach, tem adentrado às igrejas? Seja você mesmo. Seja você mesmo. Seja autêntico. E não tem problema nenhum em ser autêntico, em ser você mesmo. Só que quando a gente se depara com essa palavra de Jesus, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. O que ele está querendo dizer? Pare de ficar tentando ser você mesmo. Não, mas eu ouvi a vida inteira que eu tenho que ser autêntico, que eu tenho que ser eu mesmo. Não, mas o propósito de Deus é de nos tornar parecido com Cristo. Ele é o nosso modelo perfeito. De amor, de perdão, de liderança, de tudo na vida. Eu não tenho que ser eu mesmo. Eu tenho que ser parecido com Cristo. Né? Talvez algumas pessoas podem achar estranha essa fala, mas isso nos leva a uma maturidade no progresso do reino de Deus, como você falou. Salvação, santificação e glorificação. Então, o cara que foi salvo, que se entregou à salvação em Cristo, e quando ele responde ao chamado do evangelho, obviamente, ele não pode parar aí. Ele precisa dar continuidade a isso. Né? Como o Billy Graham fala, né? A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. E o discipulado é essa jornada. É essa jornada de renunciar todos os dias a si mesmo. Tomar a sua cruz todos os dias. Para você se tornar cada vez mais parecido com Cristo na tua jornada. Que é a santificação que muita gente não quer pagar o preço. Não. E outra coisa que a gente vai aprendendo ao longo da jornada, né? Não, eu tenho que me santificar. Não é você que santifica você. Porque senão você entra num legalismo religioso. É Cristo quem santifica você à medida que você vai se entregando a Ele. E Jesus é cavalheiro, né? Alguns podem até olhar, nossa, aquele Jesus do The Chosen é tão simpático, tão bonito, né? É tão como é que fala? Divertido, é tão engraçado, tão humano, né? Até o momento que ele chegar firme em você, se você realmente vai achar que ele é assim. Porque olham para Jesus como se fosse um homem muito romântico, né? Muito bondoso. Mas até na bondade dele existe uma disciplina. Né? Então, esse é um processo que faz parte da nossa jornada. Renunciar a si mesmo e tomar a cruz todos os dias. Quando eu falo assim, abraçar o sofrimento de Cristo, não estou dizendo que a Bíblia não está dizendo que é para você procurar sofrer. Mas é para você entender o propósito em meio até o sofrimento que você está passando na tua vida. Exato. Então, vou trazendo aqui o assunto da dúvida, por exemplo, das coisas momentâneas, né? A fé, ela não é um momento. A fé, ela está em pleno desenvolvimento na tua jornada, né? Então, quando eu falei assim que a respeito que eu tive que lidar com dúvidas, é porque as dúvidas elas vão vir. As situações ruins que vão tentar de alguma forma afligir nossa alma, elas vão vir, mas como você vai lidar com isso? Eu não me movo por sentimentos, eu me movo pela fé. Por exemplo, a mulher, ela passa todo mês por aquele período de TPM, né? Tem algumas mulheres que é eterno, mas de maneira geral, é um mês, né? Um mês ali tem aquele momento da mulher que ela fica mais... A emoção fica mais alterada, né? Aqueles momentos dela. Só que aquele momento vai passar. Então, a dor vai passar, o sofrimento vai passar. Mas o que não passa é a palavra de Deus. Mesmo que você não esteja vivendo aquilo que você gostaria de viver ou sentir aquilo que você gostaria de sentir, você precisa se apoiar na palavra. Quando Jesus foi levado ao deserto, depois de 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Aí você para e pergunta, peraí, ele recebeu o Espírito Santo ali, e o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Oxe, você vai questionar um pai desse? Fala, oxe, que pai é esse? Como assim? Fica lá solitário, com necessidades, e ainda ser tentado pelo diabo. E aí o diabo aparece atacando com, se tu és filho, transforma essa pedra em pão. E aí, para essa geração que está nos assistindo e ouvindo, deixa eu te ensinar uma coisa que a gente tem aprendido e
buscado experimentar diariamente. Sim. Quando a gente pergunta pra pessoa, como é que você tá? Eu tô sentindo no meu coração. Eu tô pensando assim. A minha opinião. Jesus, em nenhum momento ali, quando ele foi tentado, ele disse assim pro diabo: olha, eu penso o seguinte, a minha opinião, olha, eu tô sentindo no meu coração. Qual foi a resposta dele? Que ele venceu a batalha. Assim está escrito. Que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, isso tem me ajudado a permanecer, a perseverar no propósito de Deus. Deus, não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu acho, não é pelo que eu penso, muito menos minha opinião. Mas a tua palavra está dizendo isso. Então eu quero me submeter ao que a tua palavra diz ao meu respeito. Não é o que eu penso, o que eu estou vivendo. O que a palavra de Deus diz ao meu respeito, eu quero crer nisso. Eu me movo pela fé, não me movo pelo que eu sinto. Eu sei o que eu estou sentindo no momento vai passar, mas a tua palavra não passa. Então, é nisso que tem me ajudado a perseverar. Eu costumo dizer que aqueles que perseveram, eles permanecem. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E todo ramo que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Então isso diz respeito até mesmo um outro tópico dentro disso, que é a aliança. Você tem uma aliança com Cristo, cara. Sim. Assim como você tem uma aliança com a tua esposa ou com o teu cônjuge, é uma aliança. Exato. Né? Os divórcios, por exemplo, eles vêm a partir do momento quando a pessoa não está sentindo mais aquele amor. Sim. Né? A gente que está acostumado a pastorear, o pessoal chega e fala assim, né? Já fica a letra aí. Pastor, eu quero casar porque eu quero fazer fulana feliz. Aí você dá aquela risadinha, você fala... Não entendeu, não? Como se... claro que tem que ter alegria no casamento, mas não é todo dia que você vai ter alegria ou você vai estar morrendo de amores pela pessoa. Mas o que vai sustentar um casamento? Aliança. É a aliança que você tem com a pessoa. Né? Tempo atrás teve uma pessoa que 30 anos de casado e falou assim: pastor, Deus se importa comigo? Sim. Deus me ama? Sim. Deus é bondoso? Sim. Deus é misericordioso? Sim. Então, se ele é amoroso, bondoso, misericordioso, então ele está preocupado com a minha felicidade. Ele quer que eu seja feliz. Aí aquela olhadinha, você fala assim: pode sair que eu já te vi, rapaz. Aonde você quer chegar, E ele queria se divorciar porque ele não sentia mais alegria. Com 3 filhos adolescentes. E qual o conselho que a gente dá pra uma pessoa dessa? Não, cara. Você precisa ser fiel à tua aliança que você fez diante de Deus e diante das pessoas. E diante ao teu cônjuge. Mas eu não tô tendo felicidade. Mas quem falou que você vai estar feliz todo o tempo no casamento? Mas cadê a aliança? Quando você prometeu ali ser fiel na saúde, na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Sim. Ser fiel até a morte, até que a morte o separe. Parece que não tem mais valor, né, a aliança. Aí no final das contas, o que aconteceu com essa pessoa? Se divorciou porque ele queria ser feliz. E consequência disso, você tem os filhos. Que vê esse tipo de comportamento e acha muito normal isso. Por quê? Aí novamente a gente entra no assunto, que é não entender o propósito. E quando ele não entende o propósito, ele não submete ao processo. O propósito... Porque naquele sofrimento no casamento, quanto que a gente é forjado por Deus, né? Pra ser mais parecido com Jesus, se a gente tá entendendo, né? Sim, o processo. sim, literalmente. E o assunto que a gente estava falando, né? A respeito, por exemplo, do Brasil. O Brasil é considerado um país cristão, segundo o IBGE. 86% da população brasileira se declara cristã. É muita gente. Né? E aí você olha para esse dado... Católicos, evangélicos. Né? Isso, você olha para esse dado e você fala assim, peraí, a conta não fecha. Como que o Brasil pode ser considerado um país cristão, mas Com tanto divórcio. aumenta o divórcio, aumenta a imoralidade, aumenta a corrupção, Violência. aumenta tudo? Então peraí, o que está acontecendo? E aí foi constatado que o nosso maior desafio hoje, como cristão, como igreja, não tem sido o evangelismo. O evangelismo tem o seu lugar de importância. Mas o nosso maior desafio hoje é o discipulado. Aí entra o ponto. Se ele não entender o processo, o propósito, ele não submete ao processo. Ele não submete ao discipulado, não submete ao pastoreio. E ele faz o que ele quiser da vida dele. Né? Igual os juízes falam. E o povo fazia o que achava certo fazer. As suas
suas crenças, as suas próprias vontades, seus planos. Eu não quero que Jesus interfira nos meus planos. É o famoso cristão ateu. Tem até um livro, né, chamado Cristão Ateu. Ele crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Nossa. Ele não submete a palavra. Sim. Né? A maior dificuldade do cristão hoje é obediência. Será que existe uma crença de que, assim que eu aceitei a Jesus, como você falou lá atrás, a graça, ela te dá a salvação. E aí, acho que as pessoas entendem que com isso já tá tudo pronto. E não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada, só continuar vivendo. E aí entra um ponto interessante que você trouxe na mesa. Que a gente precisa evitar dois extremos. Primeiro, é o legalismo religioso. Que aí eu tenho que orar, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me aceitar, me amar e para eu ser mais salvo. Por outro lado, o outro extremo, você tem a hipergraça. Ou a libertinagem, o relativismo. Não preciso fazer nada, porque Jesus já fez tudo por mim. Ele morreu na cruz. Então os meus pecados foram perdoados e ele morreu pelos pecados que eu vou cometer. E aí nessa, o que ele pensa? Não preciso orar, não preciso me arrepender, não preciso confessar pecado, porque eu tô salvo. E aí entra a questão, eu não acredito em cristão desviado. Você não acredita? Não acredito em crente desviado. Não existe crente desviado. Porque o cara fala assim, você vai evangelizar aí, irmão, eu só tô desviado. Mas eu fui batizado nas águas. Só tô afastado. Na Só tô verdade, afastado. nunca foi, né? Então, na verdade, ele nunca se entregou à mensagem do evangelho de forma genuína. Porque é aquilo que a gente estava falando, ele persevera em meio à tribulação, em meio às dificuldades. Ele persevera, sabe? A fé que ele carrega, o propósito não é dele, é um propósito que ele entendeu o propósito e falou, eu vou me submeter a esse processo, mesmo que eu não esteja vivendo aquilo que realmente é para eu viver, eu não esteja sentindo, mas eu acredito nesse processo e que as coisas vão mudar daqui para frente. E o evangelho, ele transforma vidas. Sim. Mas eu, particularmente, não acredito nessa expressão crente desviado. Na verdade, ele nunca se entregou à salvação em Cristo de verdade. Porque se ele se entregasse, ele iria perseverar. E mesmo que ele tivesse dificuldade de perseverar, ele anda em comunidade. Em comunhão com os irmãos que vão auxiliá-lo ali nessa busca. Não vai deixar ele enfraquecer com a fé dele. Porque vai ter momentos que a gente vai estar fraco. Sim. Né? É como Paulo fala, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É a gente entregar as nossas fraquezas a Deus e deixar que o poder dele se aperfeiçoa. Porque é exatamente nesse ponto que Deus olha para nós e fala assim, agora que você saiu do controle, agora é comigo. Né? Você pega ali Moisés diante do Mar Vermelho. Ele olhava para frente, o Mar Vermelho olhava para trás, tinha Faraó correndo atrás dele. Imagina o desespero, uma pessoa sem saída. Tem momentos da nossa vida que a gente se sente assim, Sim. Deus, estou sem saída, não sei o que eu faço. Você tem conhecimento, você sabe das coisas, mas você fala assim, Deus, fiz de tudo o que eu podia fazer. Não sei o que eu faço agora, e aí? E aí o que Deus pergunta pra ele? O que você tem na mão? Eu tenho um cajado, então lança o cajado. Fazer com que você tenha na mão. E ali o mar se abriu, né? Trouxe a solução para os problemas. É quando a gente confia no Senhor. Por isso que a Bíblia fala, entregue todos os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. É quando a gente vai acreditar na palavra de Deus, não o que eu penso, não o que eu acho, não o que eu sinto, não é a minha opinião, mas o que a palavra de Deus diz. Aí a gente vê, de fato, o sobrenatural do Senhor acontecer na nossa jornada. E aí entra a questão da capacitação. O cristão, ele precisa ser capacitado. Então, por exemplo, voltando lá ao nosso amigo brasileiro, Pedro, né? Fervoroso, igual um brasileiro, emocionado, tamo junto, é nós, qualquer coisa me liga. Ele teve a revelação de Cristo, mas ele não teve a revelação da obra de Cristo, em Mateus 16. Tanto é que ele fala, Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo algum te acontecerá. Aí Jesus olha pra ele e fala assim, afasta de mim, Satanás. Você não tá entendendo nada. Você não tá entendendo nada, cara. Eu vim cuidar das coisas de Deus, não da dos homens. Então ele teve uma revelação de Cristo, mas não teve a revelação da obra de Cristo. Quando você diz isso, você tá dizendo do propósito? Sim, exatamente. Porque eu imagino que deve ter pessoas Sim. perguntando assim, tá, a gente tem que entender o propósito para poder entender o processo. Mas qual que é o propósito? O propósito de Cristo era morrer na cruz. Propósito de cada um. A salvação. E aí quando a gente vai falar o propósito de cada um, por exemplo... Ou você diz um propósito geral do reino de Deus? Boa pergunta. Isso aí é uma boa pergunta que a maioria das pessoas fazem. Qual é o propósito de Deus para minha vida?
Primeiro já começou fazendo a pergunta errada. A pergunta principal é: qual é o propósito de Deus para toda a terra? E a resposta está na Bíblia. O propósito de Deus não é para você descobrir, né? Eu quero descobrir meu propósito. Isso é misticismo. O propósito de Deus não é para você descobrir. O propósito de Deus é para você entender. E está revelado na palavra. Jesus trouxe revelação. No Antigo Testamento você vê, se eu não me engano, Isaías falando: Senhor, o meu propósito é te conhecer. É conhecer a Cristo. E Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Não é o nosso propósito. É o propósito de Deus. E aí ele responde: de uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Esse é o propósito global de Deus para toda a terra. Esse é o propósito maior. E quando você entende o propósito maior, aí o seu propósito pessoal, o propósito específico, está dentro do propósito maior de Deus. E aí tem a vocação específica, o propósito específico de Deus. Você foi chamado para quê? De cada um, né? Eu costumo trazer o filme do Soul, da Disney. Não assisti isso aí. Muito bom, é um músico, vou contar aqui, vou dar um spoiler. Conta aí. É um músico frustrado da vida, com 40 anos de idade, e mora com a mãe. E aí ele dava aula de música na escola. Só que o sonho dele era ser um músico famoso, tocando com artistas famosos do jazz. E aí ele morre, né? No momento do filme lá, ele morre. E aí nessa jornada transcendental, claro que tem um ponto um pouquinho me espírita ali, mas tira essa parte, retém o que é bom. Mas ali ele entende que o propósito dele não era ser um músico. Ser músico não é propósito, ser músico é uma profissão. Então eu não sou o que eu faço. Entende? Porque muita gente entende isso, né? O meu propósito é ser um professor, o meu propósito é ser pastor, o meu propósito é ser um músico, o meu propósito é ser um engenheiro, um médico. Não, isso não é o seu propósito. Isso é a sua profissão que está dentro de um propósito. Qual é o seu propósito? Pertencer a uma família de Deus, se tornar parecido com Cristo e pregar o evangelho e fazer discípulos, meu amigo. Esse é o propósito. Quando você cumpre esse propósito, você entende a vocação, o chamado de Deus específico para você. Independente de onde você esteja, qual profissão você esteja ocupando, você foi chamado para pregar o evangelho e fazer discípulos. Em qualquer área que você estiver. Estamos cumprindo esse mesmo propósito, mas de maneiras diferentes, né? Exatamente. Se alguém falar, mas o teu propósito é ser pastor. Não, eu posso cumprir o propósito de Deus em qualquer área da minha vida. Estar como pastor é apenas uma posição que Deus me colocou para eu impactar pessoas. Sabe? Porque essa era uma ideia antiga que as pessoas tinham, né? Que não, só para você cumprir o propósito de Deus, você tem que abandonar o seu trabalho, abandonar a sua faculdade. Exato. E ficar dentro da igreja. E o seu propósito é ser pastor. Seu propósito é ser um líder dentro da igreja. Para tudo, né? Não é para todo mundo isso. Imagina se E aí, todo às mundo vezes, for fazer isso. E se você compartilhar esse sonho, essa visão sua específica com alguém, não, você tem que ser um pastor. Cara, você vai matar o cara. Porque ele provavelmente não recebeu um chamado para isso. Para pastorear dentro da igreja. Ele foi chamado talvez para pastorear fora da igreja, dentro do ambiente de trabalho dele. Que ele vai alcançar pessoas que a gente nunca vai encontrar na vida. É verdade. E aí quando ele entende isso, aí ele está cumprindo com o propósito global de Deus para toda a terra. Isso é muito especial porque isso dá sentido para a tua jornada, né? A gente vai pegar pessoas que têm frustrações na vida, né? A frustração, por exemplo, é uma expectativa correta depositada no lugar errado. Por quê? Ele não tem clareza do propósito global de Deus. Então, quando ele tem essa clareza do propósito global de Deus, aí ele vai entender de onde ele veio, qual a identidade dele, o propósito específico dele, o lugar onde ele está inserido e para onde ele está indo. Ele tem clareza da visão. Ele tem clareza de que aquilo que ele faz está levando ele para um determinado lugar. E esse lugar, quando a gente fala de destino, nós estamos falando de eternidade, né? Eu sei para onde eu estou indo. Exato. Então isso traz muita clareza e também evita muita ansiedade, né? Ansiedade, hoje em dia a sociedade está sendo tomada pela ansiedade, né? Sim. O Brasil hoje lidera o ranking de crise de ansiedade mundial. Então, aí você para e pergunta, isso aí é crise não de
de ansiedade, é crise de propósito. O cara não entendeu o E propósito. que não entende o processo, né? Por Sim. isso que tem ansiedade, porque quer viver a promessa só, Sim. né? Igual o propósito- burro do Shrek. O propósito de Jesus era o quê? Morrer na cruz para salvar a humanidade. Só que existe um processo para isso. Então ele veio ao mundo, se manifestou, começou a ensinar os discípulos. Durante 3 anos, ele foi preparando esses discípulos para darem continuidade à mensagem dele. Então, durante esse processo, ele foi perseguido, chamaram ele de Beelzebul, né? Rejeitaram ele e foi julgado, foi crucificado. Mas termina aí, não. A vida cristã, ela é baseada na ressurreição também. Então, no terceiro dia ele prometeu: ressuscitarei no terceiro dia. E ele ressuscitou no terceiro dia. E quando ele ressuscita no terceiro dia, ele aparece aos discípulos para eles darem continuidade à mensagem. Aí que ele fala: ide, vão, pregam o evangelho e façam discípulos. Né? Só a partir desse momento que Jesus deu o ide para eles. A comissão, né? 3 anos ensinando os caras. Aí você faz as contas, né? Jesus começou o ministério com 30 anos, teve 3 anos de ministério. Ou seja, para cada 1 ano de ministério foram 10 anos de preparação. Processo. Até E aí Jesus, né? você vê os jovens hoje que quer começar cedo, sem preparo, né? Sem entendimento. É igual você vai conversar com um engenheiro civil, por exemplo, vai construir um prédio. Ele fala o seguinte: se você for construir um prédio de 20 andares para cima, você precisa fazer 20 metros para baixo de fundamento. Porque o que sustenta o prédio são os fundamentos. Sim. Ninguém vê. Então, se você quer ir mais longe, quer alcançar mais, quer causar mais impacto, você tem que pensar na base, na construção, nos fundamentos. Então, se você quer ir mais longe, quer ter um ministério longínquo, quer causar um maior impacto, então trabalhe nos fundamentos, que é um processo. É o processo. Termina lá a historinha lá do Soul. Do Soul, sim. E aí, então, aí chega nesse ponto, ele morre, né? Vê que o E aí ele propósito descobriu, ele entendeu, na verdade não ele descobriu, ele entendeu que o propósito dele não era ser um músico. Mas o propósito dele era transformar vidas através da música. Olha só. Então ele usou a profissão dele para transformar vidas. E a música era uma ferramenta. Tá. A minha ferramenta pode ser escritura, a minha ferramenta pode ser uma rede social, a minha ferramenta pode ser O púlpito. o púlpito, minha ferramenta pode ser no ambiente de trabalho. É. Então a profissão ela é uma ferramenta, é um meio que Deus te deu para cumprir com o propósito dele. Então, o Francis Chan fala o seguinte, que fracasso é você ser bem sucedido naquilo que você não foi chamado para ser e fazer. É muito forte. E aí é o quê? Crise de propósito, ele não entendeu o propósito. Então ele está insistindo com algo que não é para ele. Né? O pastor Juscelio falou uma coisa interessante também, que a crise de identidade que está dentro disso, ele compara com aquela parábola de Jesus, não sei se era parábola, mas uma fala de Jesus que ele diz que havia uma figueira plantada no meio da vinha. Aí você para e pergunta, o que uma figueira estava fazendo no meio da vinha? Ela olhava para frente, tinha videiras. uva. Para direita, esquerda, para trás, todo mundo dando uva. E aí, quando Jesus teve fome, foi pegar um figo na figueira, não tinha figo, só tinha folhas. Era a figueira anunciando folhas para esconder a sua falta de fruto. Então, o problema dela não era dar fruto. O problema era ela querer fazer o que todo mundo está fazendo, só pelo fato delas serem bem-sucedidas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é... Talvez Deus tenha algo específico para aquela pessoa que não é para você. Então você vai precisar entender a sua porção em Deus. Sem comparação, né? Sem comparação. Sem comparação. A autenticidade, ela diz respeito, cara, qual é a tua porção no reino? Qual é o teu chamado dentro do reino de Deus? E aí você pode parar e perguntar, mas eu não sei. Mas é um processo. Não é da noite pro dia que você vai entender. Que você vai desenvolver isso. Né? É uma caminhada, uma jornada. Por isso que entra o discipulado, capacitação, pastoreio. Tudo isso vai trazendo cada vez mais clareza para você entender a movimentação do reino e qual é o teu papel dentro do reino de Deus. E o propósito não é algo para satisfazer, né? Que muitas pessoas querem correr atrás do propósito, de achar o propósito, mas no final quer se satisfazer com algo, né? Só que, na verdade, não depende de nós, não depende daquilo que vai nos satisfazer, mas o que
vai ajudar as outras pessoas, né? Eu tenho um processo que o Senhor, ele falou comigo, né? Logo quando a Estherzinha nasceu, eu estava gerando a Esther e o Senhor já estava falando comigo algo. E aí eu lembro que eu sentei no sofá, fui assistir Cinderela com ela. E aí lá, assistindo Cinderela, veio uma parte do desenho que falava, a madrasta falava assim, Lúcifer, vem aqui. E logo a gente ficou assim, meio chocado, né? Ué, Lúcifer. E uma coisa assim, a gente sempre assistiu a vida toda assistindo Cinderela. Talvez eu tenha escutado aquilo por várias vezes e nunca eu senti tanto impacto no meu espírito. Eu falei, não, algo tá errado. E aí foi quando eu desliguei a TV, falei assim, não vou dar isso para os meus filhos assistirem. E fui orar e eu fiquei realmente incomodada com aquilo. E eu me lembro que eu recebi uma palavra falando que o processo, né, da minha gestação com a Esther era algo que Deus estava gerando em mim. E Deus já estava me dando algumas coisas, algumas melodias que iria fora do louvor para a igreja, mas que atingiria a área de musicais, assim. Uma musical assim que também fez parte da minha vida há alguns anos atrás, e depois eu deixei na gaveta. E aí eu não estava entendendo muito bem o que Deus estava querendo falar. Até que eu assisti esse desenho e de repente eu lá orando, né, pedindo para que Deus pudesse esclarecer tudo isso. E eu falei, olha só, Senhor, olha só, não dá para assistir mais nada e tudo mais. Eu lá, né, e o que eu vou servir para as minhas crianças? O que eu vou servir para os meus filhos, né, e tal, né? Nesse mundo já tá, né, acabado, lógico, né? A gente tem os filmes cristãos, mas são poucos. E aí o Senhor, ele falou, eu já te dei ferramentas. Então agora vá agir. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. E aí daí o Isaac, eu fui falar com o Isaac falou assim, vai para a faculdade de artes cênicas. Comecei a fazer a faculdade, estou ainda, né, no processo da faculdade de artes cênicas, escrevendo. Deus começou, aí tudo aquilo foi fazendo sentido na minha cabeça, né? E aí eu fui escrevendo as canções, a gente sentou, e a gente foi, e nasceu um musical. E a gente já está levando, né, esse ano, em nome de Jesus, né, se Deus nos ajudar, a gente já vai colocar isso para nos permitir, né, vai colocar isso para o teatro, fora da igreja, né, porque começa aqui, mas tem que sair para fora. E foi exatamente isso, né? De sair para fora. E o que eu percebo? Que nada tem a ver com a gente. Não é uma autossatisfação que a gente vai falar assim, meu Deus, vamos fazer algo porque a gente quer ser famoso, ou porque a gente quer estourar, ou porque quer fazer isso. Mas qual é a dificuldade nesse tempo que nós estamos lidando? O que o Senhor deu de ferramentas? Porque o Senhor fez eu enxergar para algo lá atrás que para mim, como pastora, não fazia sentido estar nesse ambiente. Então ele vem falando assim, olha, você precisa estar nesse ambiente também, né? E aí é aquela sensibilidade do Espírito Santo, não é algo que ali, assim, você, sei lá, imagina, você vai imaginar, eu não imaginaria estar nesse ambiente, mas é algo maior, que não tem a ver com você, mas que tem a ver com aquilo que o Senhor, ele quer trazer para o mundo, né? Perfeito. E esse papel dos pais é super importante, principalmente na formação dos filhos. Quanto mais eles entenderem antes o propósito que Deus tem para a vida deles, menos problemas eles terão pela frente, né? Eu falo pelos meus, né? Que, por exemplo, fiz uma pergunta para eles um tempo atrás. O que vocês preferem agora? Um PlayStation 4 ou uma viagem para Disney? Qual foi a resposta deles? Eu quero um PlayStation 4. Por quê? É para agora. Eles não têm paciência para esperar, passar pelo processo. Eles são imediatistas. Então, como pai, e você vai fazendo essas perguntas para eles vão respondendo, você vai trazendo clareza. Aí o discipulado começa em casa. Aí você já vai sentando com eles, trazendo os pontos, ensinando para eles e formando eles para que quando eles se tornarem adultos, eles já têm muita clareza daquilo que eles querem fazer. Por exemplo, criança, ela se pergunta, o que você quer ser? Eu quero ser policial.
Aí dá um mês, eu quero ser bombeiro, eu quero ser... vai mudando, né? As profissões ali dele e tal. E aí, por exemplo, o Joaquim, ele quer ser piloto de Fórmula 1, meu amigo. Olha só. Piloto de Fórmula 1. Então, quando a gente vai percebendo que eles estão gostando de algo, qual é o nosso papel? Vamos incentivar, vamos procurar saber. Por exemplo, levei o Joaquim para estocar. Que legal. E ele ficou emocionado, ele viu os pilotos e descobriu que os pilotos, tinham pilotos lá com 16 anos. Ele falou, pai, tem um piloto ali com 16 anos de idade. Eu falei, E aí em casa o lema é o seguinte, fé, foco e disciplina. Né? O Theo quer ser jogador de futebol. Então, filho, o que precisa? Primeira coisa, precisa ter fé, foco e disciplina. Então, se você quer se divertir, treina 2 vezes por semana. Mas se você quer se tornar um profissional, você tem que treinar todos os dias, praticamente. Aí ele falou assim, pai, eu posso fazer os dois? Eu falei, ótimo, filho, você pode divertir e ser um jogador profissional. Que eu falei pra ele, junto com você tem milhões de outras crianças que quer ser a mesma coisa que você. Mas aí o que a gente traz pra ele? Você já é. Não é que você quer ser. Você já é filho de Deus, você já é amado. Então você vai trazendo, imprimindo isso no coração deles, porque aí senão vai entrar aquele problema. Não, eu preciso ser um jogador de futebol. Se eu não for, eu não sei quem eu sou da minha vida. E aí entra no problema que até Tim Keller ele trata no livro Deuses Falsos. Quais são os deuses falsos? Poder, sexo e dinheiro. Eu tenho que ter um relacionamento, um casamento, aí minha vida terá sentido. Eu tenho que ter dinheiro, porque se eu não tiver dinheiro, minha vida não terá valor nenhum. Então eu preciso ter alguma coisa, porque se eu tiver, aí sim, minha vida tem um propósito. Na verdade, é o espírito de Mamon soprando sobre o teu ouvido, prometendo coisas que somente Deus pode te dar. E aí, quando você trabalha isso já na base do discipulado em casa, com os filhos, eles já vão tendo essa clareza, essa formação, para depois eles não ficarem mendigando amor. Né? Por exemplo, nesse livro do Timothy Keller, ele fala o seguinte, que quando eles não têm essa base, a mulher ela vai usar o sexo do homem para ser amada pelo homem. O homem da mesma forma. Quando ele não tem essa base, ele vai usar o amor da mulher para obter o sexo dela. Então eles não têm senso de propósito, não têm senso de vida. E para isso ser transformado, eles precisam reconhecer, confessar, substituir a mentira pela verdade de Deus. E aí traz clareza, traz fundamento para eles. Então tudo que eles fazem, tudo que eles são, é para a glória de Deus. Não é para si. Por exemplo, você falou a respeito de vangloriar, né? Assim mesmo. Eu tenho um propósito, eu me sinto bem nesse propósito. Esse propósito me preenche, porque eu tenho certeza do que eu estou fazendo, tá fazendo sentido. Na verdade, pode ser até mesmo uma idolatria no teu coração. Para você, de alguma forma, ser aceito ou amado. Porque talvez tenha uma necessidade de atenção e carência de amor. E aí você precisa fazer alguma coisa para que as pessoas olhem para você. Puxa, o que você faz é incrível, o que você faz é maravilhoso. E não tem nada disso, né? E outra, né, cara? Por exemplo, sou formado em comunicação. E eu, no 2º ano de faculdade, veio aquele pensamento. Puxa, eu tô tão envolvido com a igreja, acho que eu vou abandonar a faculdade. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, Robert, pode continuar na faculdade, termina ela. Porque você, dentro desse ambiente, você vai pregar sobre o meu amor, vai falar da minha presença para eles, vai manifestar minha glória sobre eles. Então, durante 4 anos, eu fiz um grupo pequeno, uma célula dentro da faculdade com aquelas pessoas. Não chamava ninguém, era só aquelas pessoas. E aí eu fui discipulando aquelas pessoas até o fim. Eu nunca trabalhei profissionalmente com essa área, mas eu uso essa ferramenta para aplicar no reino de Deus. Tá certo, certíssimo. Então, você que está aí ouvindo, assistindo, e talvez você esteja com alguma crise de propósito, que às vezes você está dentro de um ambiente de escritório falando assim, puxa, eu queria estar lá igual o pastor Isaac, né? Ele é pastor, porque ser pastor... Aí entra não é dicotomia que chama, eu sempre esqueço o nome. Meu Deus, fugiu o nome, rapaz. Dicotomia? Dualismo. Dualismo. Obrigado. Dualismo. Então é o problema do dualismo. Porque para ele, pastor Isaac é santo. Porque ele trabalha na igreja. Ele tá no ministério. Não, meu trabalho é secular. Você não tá no ministério. Não é bom secular, e é ruim. Né? Porque a vida dele tem sentido. Porque o que ele faz é espiritual. O meu trabalho não é espiritual, porque meu trabalho é secular. Deixa eu falar uma coisa para você que está assistindo aqui. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo que você faz é espiritual. É espiritual. Exatamente. Porque tem gente, infelizmente, que tem essa crise.
Puxa, se eu estivesse lá na igreja, eu teria mais tempo para orar, mais tempo para jejuar, ler Bíblia. Né? Não, o pastor tem tempo. Pastor, o que você está fazendo? Tô orando. Ah, pastor, já que você não está fazendo nada... Não é? Tem muito disso. Sim. Aí você vê, de fato, aí você tem que pegar na mão, vem cá, meu filho, deixa eu te ensinar uma coisa. Né? Dentro desse contexto, a gente sabe que existe uma imaturidade, você tem que trazer para perto, para um discipulado, para ensinar. Se ele tiver um coração ensinável, obviamente, né? Então, esse é o ponto. Trazer capacitação, discipulado, entendimento, clareza para esses cristãos. Falasse, né, bem mesmo, porque você falou, né? A gente entende o propósito do reino, aí você vai afunilando aquilo, entendendo o seu chamado pessoal. E aí vem essa parte da capacitação, né? O que cada um deve entender em relação a tudo isso? Acho que esse ponto que você falou é o primeiro, né? Entender primeiro que não tem dualismo, né? Tudo que a não gente existe faz dualismo. É para a glória de Deus, mas que mais capacitação, né? Todos os membros do corpo de Cristo assim precisam receber para cumprir o chamado, o propósito. Perfeito. Como a gente falou lá no início, o reino de Deus, ele é progressivo. Ele vai se desenvolvendo à medida que você vai se entregando ao evangelho. E você precisa buscar capacitação. Às vezes você não sabe, por exemplo, qual é o teu propósito, qual é o propósito de Deus. Mas se você submete ao discipulado, ao pastoreio, vai trazendo clareza, vai abrindo mais o entendimento. Você fala, puxa, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu me converti, você não tem entendimento de nada, né? Então, você está ali apaixonado, está emocionado, você vai comendo muita Bíblia, muita Bíblia. E à medida que você vai lendo, vai trazendo revelação. O que é a revelação? Aquilo que estava oculto foi revelado, está claro, ficando mais claro para você. Eu lembro que eu tive uma experiência com Jesus, lá no começo da minha jornada, que eu li aquela passagem que Jesus responde que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí, na minha Bíblia, Thompson, tinha uma referência a Deuteronômio. Aí eu fui lá olhar. Falei, nossa, Jesus citou o que está escrito. Por isso que ele fala, assim está escrito, que não só de pão viverá o homem. Aí eu fui ver essa passagem lá em Deuteronômio. Deus falando para Moisés, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu, Senhor, fiz vocês passarem necessidade. Eu falei, opa, oxi, como assim? Eu fiz vocês passarem por essas situações para provar o coração de vocês, porque eu não quero que vocês entrem na terra prometida de qualquer jeito. Porque era muito simples para Deus tirar o povo do Egito, que representa a escravidão, e colocá-los diretamente na terra prometida, que emana leite e mel. Quando fala leite e mel, está falando de prosperidade, de bênção. Quem não quer? Todo mundo quer. Não tem como você falar, não, eu quero. Atrás, Se você não quer, passa para mim, amigo, que eu quero. Mas, e aí entra essa questão de submeter ao processo. Qual era o processo? O deserto. Uma viagem que levaria do Egito até a Terra Prometida 11 dias. Era uma distância de São Paulo até Campinas, a pé. Olha. Levaram 40 anos. E lá naquele deserto, Deus estava operando milagres para eles. Maná, água, coluna de fogo, de nuvem. Deus estava fazendo milagres para eles. Diariamente. Então, para ensiná-los a depender e a confiar em Deus. Quando eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, agora sob a liderança de Josué, Deus já tinha falado para Moisés que não só de pão viverá um homem, etc e tal. E aí eles entraram na Terra Prometida, sob a liderança de Josué e Caleb. Quando eles entraram na Terra Prometida, não tinha mais coluna, não tinha mais nuvem, não tinha mais maná e não tinha mais água saindo da rocha. Olha aí. Por quê? Era uma nova estação. E uma nova estação, o pastor Luiz Emílio falou muito sobre isso, né? Que os profetas são os estilistas. Porque enquanto nós estamos no inverno, eles já estão projetando roupa para o verão. Eles estão sempre à frente do tempo. E ali eles entraram numa nova estação. Então, uma nova estação exige uma nova mentalidade. Então, nessa nova mentalidade, que Deus estava ensinando para eles é que Deus não quer fazer milagres apenas para eles, mas Deus quer fazer milagres agora através deles. Então, quando você entra nessa nova realidade, através de uma caminhada com Jesus, a sua mente vai passando por uma transformação da renovação da mente, diariamente, como Paulo fala, né? Somos transformados pela renovação da mente. Tanto é que ele fala também, por todos os lados nós somos perseguidos, mas do lado de dentro nós não somos abatidos. A renovação da mente, ela é diária. Ela é diária, você tem que buscar diariamente.
Isso. E aí isso vai te ajudando a trazer muita clareza para sua movimentação e sentido para o propósito. Não estou dizendo que você tem que entender na hora. Vai fazendo mais sentido. Aquilo que você está vivendo. É progressivo. Você vai entendendo cada vez mais. Então, por exemplo, eu tive altas crises. Quem nunca teve crise? Várias crises. Me converti e eu falei, Deus, será que trabalhar nessa área de entretenimento, para mim, vai ser isso para minha vida? Né? Eu lembro que eu recebi até uma palavra do Gustavo Paiva num culto do Dunamis, há muito tempo atrás, no comecinho do Dunamis, 2008. E aí, se você que tem um chamado de Deus para a área de entretenimento, né, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Cara, eu corri, sou eu. Sou eu, Deus me usa nessa área. E fui lá, recebi oração. E aí eu conheci a Érica num contexto de shows, né? Tava trazendo a banda Sweet Foot para fazer a turnê da América Latina. Conheci a Érica nesse contexto. Eu falei, acho que esse é o meu propósito. Trabalhar. A Érica tá aqui no estúdio junto com a gente, né? Só porque você falou da Érica, a esposa. Sim, tá aqui com a gente. Beijo. E aí eu pensei, poxa, eu vou ser usado por Deus até o fim da minha vida nessa área. E eu, piamente, estava crendo nisso. Mas eu acredito que existem as estações que você vai discernindo em Deus. Não existe um prazo para isso. Cada um tem uma velocidade, cada um tem um tempo e Deus vai trazendo clareza para aquela estação. E aí eu entendi, conversei com a Érica, eu falei assim, eu acredito que meu tempo nessa área acabou. Que Deus vai me transicionar. E a gente foi discernindo, orando juntos sobre isso. E hoje, por exemplo, eu sou pastor de igreja, plantador de igreja e lidero um movimento. Eu nunca orei para estar onde eu estou. Nunca orei. Eu acredito que essa é a graça de Deus. Eu nunca desejei. Alguém que deseja, eu quero ser pastor a todo custo, eu quero liderar. Cara... É árduo, né? E na verdade a gente não deseja isso. A gente vai discernindo em Deus, com a ajuda de pessoas mais maduras e experientes, que você vai... Por isso que na multidão de conselheiros há sabedoria. Eles vão te ajudando a trazer clareza. Olha, eu acredito que Deus está transicionando você para uma nova estação. Né? Exatamente. Não existe uma cartilha, um passo a passo para isso. Eu acredito que a palavra de Deus ela traz uma instrução, traz um norte. Você vai discernir no Espírito. Tanto é que um dos dons mais raros hoje no nosso meio é o discernimento de espíritos. Discernir. Pois é. Discernir o tempo, as estações, sabe? Me lembra também uma passagem de Jesus quando ele vai transformar, multiplicar os pães e os peixes. E aí ele pergunta para os discípulos. E a Bíblia fala, ele já sabia o que ia fazer. Ele pergunta para provar o coração deles. Aí Felipe responde, Senhor, o que seriam 300 denários para alimentar mais de 3.000 homens? Aí Jesus, tipo assim, oh meu Deus, sabe nada. Perguntei quanto. Aí André ouviu a conversa. Ele já deve ter discernido o momento e falou assim, peraí. Ele pegou um menino com 5 pães e 2 peixes e trouxe para Jesus. E aí Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu aos céus, deu graça, partiu, deu aos discípulos, multiplicou. O que eu aprendi com isso? Que André, ele discerniu a situação. E ele procurou, na próxima geração, algo para oferecer a Deus. E ele encontrou um menino com 5 pães e 2 peixes. É o que ele tinha na mão. Então, Deus está à procura de pessoas com discernimento como André, que vai procurar no seu meio pessoas que têm algo para oferecer ao Senhor, para ofertar ao Senhor. Aí entra a questão de legado, porque esse é o discipulado. Jesus, quando ele trabalha o discipulado, ele está trabalhando a questão de continuidade. Então, o reino, ele é contínuo. O processo, ele é contínuo. Porque um dia a gente vai morrer. Ou alguém tem dúvida disso? Fisicamente. Né? Mas a gente precisa preparar pessoas para substituir a gente. Porque onde que a gente é substituível? No ministério. Agora, na tua família, não. Verdade. É um lugar que você não é substituível. Agora, quando a gente vai entendendo isso, tudo isso faz parte da questão do propósito de Deus. E aí o conselho que eu dou. Submeta a um pastoreio, congregue, participe de tudo que tiver de capacitação na igreja, que tenha para oferecer cursos, se envolva no máximo que você puder. Tudo isso vai te dar ferramentas, vai afiar a tua ferramenta para você estar preparado cada vez mais e melhor para a tua jornada com o Senhor. E com o objetivo, liderar em favor das pessoas. Não liderar sobre pessoas, liderar em favor das pessoas. Vai te ajudar a servir pessoas. Não é para você.
Sim. Né? Tudo que Deus te dá, te entrega, visão, projetos, não pode parar em você. Porque Deus me deu um projeto, Não é Deus pra me deu uma te visão. beneficiar, né? Não é para te beneficiar. Se Deus está entregando para você, é para servir um Sim. povo, servir uma nação. Então, o nosso coração deve ser um coração de servo. Em tudo que a gente faz. Ah, porque eu estudo? Porque eu estudo para ter mais conhecimento? Eu vou para a igreja para ser mais santo? Né? Tanto é que Charles Spurgeon ele fala o seguinte: há pecado em sua santidade. Que é uma mensagem de 1800, século XIX. Que ele fala o seguinte: cara, você jejua para quê? Você lê a Bíblia para quê? Você ora para quê? Se não tiver com um propósito, um fim de servir pessoas, de amar pessoas, aí ele fala: há pecado na tua santidade. Nossa. Não é A profundo isso? motivação, né? Que Deus conhece a motivação do nosso Exatamente, coração, né? exatamente. Não é para se auto-beneficiar, Sim. senão isso vira autossuficiência. Por exemplo, eu lembro que quando eu me converti, eu não fui criado pelo meu pai de forma genuína, né? Então, quando eu me converti, eu não precisei do meu pai para nada na vida. Quando me tornei adulto, me virava. Mas quando eu me converti, eu continuei carregando essa mentalidade: Deus, se você não fizer, eu faço. Olha. Eu não preciso de ti. Eu tenho capacidade para fazer. Se o Senhor não fizer, eu dou meus pulos. Então eu fiquei carregando essa mentalidade de autossuficiência. Já crente, Olha. né? Aí, obviamente, a vida em comunidade vai tirando essas escamas, te ajudando a enxergar coisas que você não conseguia enxergar. Até mesmo na oração, o Espírito Santo vai te trazendo clareza. Olha, você está falhando nisso, você está errando nisso, você está pecando naquilo. E aí ele vai trazendo ali uma convicção de pecado para você se arrepender, que arrependimento é mudar a forma de pensar, que vai afetar suas emoções e, consequentemente, o seu comportamento, a tua jornada da vida. Então, assim, submeta a um pastoreio, congregue, busque se capacitar constantemente, que tudo isso vai afiando cada vez mais a ferramenta que Deus entregou para você, independente da tua área de atuação. Independente, que às vezes o cara pensa, vou me preparar para ser... Não. Dentro da sua área de atuação. Se Deus te chama para ser um empreendedor, seja um empreendedor para a glória de Deus. Se Deus te chama para ser um médico, seja um médico para a glória de Deus dentro do ambiente que você está inserido. Em qualquer área da vida. Mas a gente precisa dessa capacitação, desse discipulado que vai nos preparar para aquilo que Deus nos entregou. Uau, isso aí. Queria até... Você ainda tem o livro para falar Trouxe. com a gente, mas eu queria inverter aqui, que você já puxou um pouco o assunto que eu estava pensando aqui no nosso quadro Um Filtro. A gente tem um quadro aqui do podcast que chama Um Filtro, porque hoje em dia está na moda sem filtro, mas aqui a gente entende que tudo que a gente faz como cristãos tem que passar por um filtro, e esse filtro é o filtro do amor. E talvez dar um recado para pessoas que estão nos escutando, estão escutando tudo que você está compartilhando, achando muito bonito, mas a pessoa talvez está enfrentando justamente esse conflito dentro dela, porque ela não consegue entender como ela vai cumprir o propósito de Deus na área da atuação dela, que não é um ministério, não é um pastor, não é um missionário, mas é, sei lá, um empreendedor, um médico, um advogado. E aquela pessoa que está enfrentando isso, assim, o que você pode dizer para essa pessoa que está nesse conflito, passando pelo filtro do amor, para que você possa dar um direcionamento, talvez até desbloquear algo ali na vida dessa pessoa? Tá. Para o pessoal que está ouvindo, parece, nossa, que facilidade, né? Eles falarem tudo isso, mas na prática é o que é o maior... Não vou falar dificuldade, é um desafio diário. Desafio. Né? Bom, eu vou falar muito mais da minha experiência, talvez a minha experiência pode auxiliar nesse aspecto. Eu acredito que quando você tem a clareza do propósito, como a gente tem falado bastante sobre isso, qual é o propósito? Novamente, propósito é você se tornar cada vez mais parecido com Cristo e pertencer a uma família, né? Porque a igreja é um lugar para os órfãos e para as viúvas. Então você que está numa área específica de atuação, né? Que não seja uma área eclesiástica, você precisa entender a si mesmo. Aí é uma construção de identidade. O que é a identidade? Identidade são características por exemplo, um filho. O filho, ele carrega características do pai, não somente fisicamente, mas também psicologicamente.
e a cultura. Ele carrega essa cultura. E a identidade, ela existe em camadas. Primeira camada é o que nós chamamos de ego, né? Até a psicologia chama a questão do ego. O que é o ego? É o núcleo da personalidade da pessoa. Tem um outro livro também do Timothy Keller chamado Ego Transformado, que ele trata muito sobre isso. Muito bom, fininho, mas é uma bomba. E ele vai falando sobre o ego ferido, o ego inchado, o ego dolorido, que precisa de uma visão clara de Deus para transformar esse ego dele, essa personalidade dele para aquilo que Deus deseja. Então essa é a parte do ego, a sua personalidade. Não tem problema nenhum o ego, né? O ego, ele tem a personalidade e cada pessoa tem uma personalidade. A gente fala o seguinte, que você não foi chamado para mudar a personalidade da pessoa, mas o caráter dela. O caráter precisa ser transformado. Cada um tem a sua personalidade. Então, o primeiro ponto, eu vou descrever aqui a questão da identidade, que é super importante. É entender a sua personalidade. Qual a característica que Deus colocou em você. Segundo, tem o que até os psicólogos chamam de autoimagem. Que muito do que você ouviu ao teu respeito quando você era criança, e a criança ela não tem filtro. Ela não sabe discernir. Então ela vai absorver tudo aquilo que vão dizer para ela. Você não pode, você não consegue. Foi você declarado a respeito Exatamente. E ela vai acreditando que, por exemplo, eu ouvia muito do meu pai, você não serve para nada. Se eu morar debaixo da ponte. Eu acho que realmente meu pai tá falando isso, né? Então, acredito que isso é verdade. É verdade. E aí, por exemplo, você chegava na escola, você andava com um tênisinho diferentinho, a galera chamava assim, ô, filho de playboy, filho de papai. Aí na cabeça dessa criança poxa, eu não posso ter alguma coisa de valor, porque senão eu vou ser expulso desse grupo. Então eu tenho que andar como eles, eu tenho que ser como eles. Então isso é a autoimagem, muito do que disseram ao teu respeito. Terceiro é a questão do autoconhecimento, que a Bíblia chama de Lesh Lehá. Vá para dentro de si e conheça você mesmo em Deus. E aí, quando você se conhece em Deus, Deus vai trazendo algumas características para você que você não conhecia, não sabia, né? Por exemplo, a galera passa mais tempo querendo conhecer sobre o outro do que conhecendo a si próprio. Se você perguntar para ela, me fala sobre o Neymar. Ela vai falar tudo sobre o Neymar. Qualquer outra pessoa que passa pela tua cabeça vai falar tudo sobre ela. Características, onde mora, o que faz da vida. Me fala sobre você. E as pessoas têm dificuldade de falar sobre ela mesma. Uau. Não, fale sobre você. Quem você é? O que Deus colocou? O que você gosta? O que você não gosta? Então você vai... Se conhecer. Aí a Bíblia fala, vá para dentro de si e se conheça em Deus. Não é humanismo, mas é se conhecer em Deus. Qual que é a passagem só para... que fala esse Lesh Lehá? Rapaz, agora você me pegou, meu bem. Agora é teste de Bíblia aqui. A gente procura mas curiosidade. Joga lá na Bíblia, nos aplicativos. Com certeza. E aí o ponto-chave, a virada, é a questão da Imago Dei, imagem de Deus. Que hoje somos mais de 8 bilhões de seres humanos no mundo, né? E todos carregam a imagem e semelhança de Deus, mesmo que o cara não seja cristão, ele carrega a imagem e semelhança de Deus. Quando ele peca, ele distorce a imagem e semelhança de Deus. Mas ele não deixa de ser a imagem e semelhança de Deus. Só que ele tem um coração caído. E aí entra as crises que ele enfrenta da vida. Quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, qual é o meu propósito, né? Aonde eu estou, não faço ideia. E ele é cheio de perguntas, e ele vai buscar preencher essas perguntas em outras áreas, que não seja a palavra de Deus. Aí ele está perdido. É um homem caído, a natureza caída. E a Imago Dei, ela vem restaurar a identidade dessa pessoa. Em Deus. Então, o que eu falaria para essa pessoa é entender de onde ela veio, a origem dela. Você não veio do macaco, você não veio da ameba, muito menos da explosão do Big Bang. Você veio de Deus. Deus te criou não porque ele estava em necessidade de atenção, muito menos carente de amor. Ele te criou para a glória dele. Então entenda a sua origem, tanto a sua origem espiritual como a sua origem natural. Eu tenho um histórico, eu tenho uma história, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Então eu preciso conhecer a minha história, né? De onde eu vim, o que aconteceu. Você não pode mudar o passado, mas Deus te dá o poder para você mudar o teu futuro no sentido da tua jornada. Redimir, né, o passado. Redimir, exatamente. Entender a sua origem, entender quem você é em Deus, entender as características da sua identidade, da sua formação. Isso vai te levar para o propósito, a sua vocação, o que você nasceu para fazer. Né? Você vai entendendo isso. Por exemplo, trabalhei com várias coisas. No começo trabalhei como office boy, depois trabalhei como produtor de eventos.
E aí, muitas vezes você trabalha pela necessidade do dinheiro, você precisa do dinheiro. Claro. Você fala, puxa, eu tô fazendo algo que não é meu propósito, não gosto do que eu faço. Mas, por um tempo, é necessário você fazer E isso. faz parte até do processo, Faz né? parte do processo, né? Você vai fazer coisas que você não gosta de fazer. E perguntar pra mim, você gosta de trabalhar no office boy? Naquela idade, eu trabalhava pelo dinheiro, né? sim. E chega uma hora... Se você perguntar pra alguém, cara, o que te faz acordar cedo? O que te faz levantar cedo da cama? Ah, eu tenho que trabalhar, tenho que pagar as contas. Eu tenho que trabalhar porque eu preciso do dinheiro. Tá, não é o propósito de Deus pra tua vida. Mas entenda que isso faz parte do processo. Que em um determinado momento, você precisa entender e se envolver com aquilo que Deus colocou pra você fazer. E abraça. Ah, mas não vai dar dinheiro. Mas quem falou que você tem que trabalhar pelo dinheiro? Eu me peguei nisso, né? E o Espírito Santo falou assim, mas quem falou? Meu filho perguntou, pai, por que você trabalha? Eu trabalho para pagar a conta, filho. Aí o Espírito Santo falou assim, você não trabalha para pagar a conta. Você trabalha para transformar pessoas com aquilo que você faz. Aí já traz sim, o propósito. E Aí às vezes depois- até quem tá, né, em alguma outra profissão, assim, que parece que não tem nada a ver, às vezes é só ela encontrar realmente que até ali tem um propósito, Sim. né? Que vai além de pagar Sim. a conta. Não necessariamente precisa de mudar de profissão, né? Sim. E aí o quarto ponto, primeiro falei de origem, identidade, propósito e o lugar, onde você está. Por exemplo, hoje, se você me perguntar onde eu estou em Taboão da Serra. Aí você me pergunta, o que você está falando em Taboão da Serra? Eu falei, nem eu sei. Se fosse para escolher uma cidade para morar, obviamente não seria Taboão da Serra. mesmo. Seria todo mundo tá indo para Flórida, né? Todo mundo né? plantando igreja na Flórida. Vamos plantar igreja na Flórida lá. ou em Portugal, né? Europa, Tá todo mundo para esses lugares ou em Alphaville, né? Se essas pessoas têm palavra de Deus para estar lá, amém. Mas aí se eu pudesse escolher, eu falo, poxa, Deus, né? Me chama pra lá, né? Me chama pra esses lugares aí e tal. E aí eu tô em Taboão da Serra. Aí Deus falou assim, não se trata do lugar que você gosta e deseja estar. Se trata do propósito que eu quero que você exerça no lugar onde eu determino que você esteja. Entende? Então eu não escolho o lugar onde eu quero morar. Você não é dono mais da sua vida, Exatamente. Eu vou pro lugar onde Deus deseja que eu esteja. Aí entra a questão do discernimento que a gente estava falando. O lugar onde eu estou é porque Deus tem um propósito específico ali. Talvez seja uma temporada, por um tempo. E eu vou discernir isso em Deus. Vou orar. Deus, eu tenho orado especificamente. Deus, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? E Deus vai trabalhando isso dentro de você. E por último entra a questão do destino. Para onde eu estou indo? E aí, para onde eu estou indo? Nós estamos indo, o cristão que tem essa visão, ele entende que é a Nova Jerusalém. Exato. A eternidade com o Senhor, né? Então, por isso que Paulo fala, não me movo por vista, me movo pela fé. Ele fala que sobre momentos, eu olho para aquilo que é eterno, não para aquilo que é momentâneo. Exato. Então, As coisas eu sei para onde invisíveis, eu né? estou indo, porque eu sei de onde eu vim. E sei onde eu estou. Se você usar, por exemplo, um aplicativo, um Uber da vida, a primeira coisa que o Uber vai pedir para você não é o teu destino, é a tua localização. Onde você está. E quando você coloca onde você está, aí ele vai falar assim, coloca o teu destino. Ou seja, se você não souber onde você está, você não saberá onde você vai chegar. Então, tudo isso é uma construção que faz parte desse nome propósito que a gente tem falado bastante aqui. E aí você vai entendendo cada vez mais a clareza. Origem, identidade, propósito, lugar e destino. E aí isso traz convicção para aquilo que você faz. E aí onde você estiver, você causa impacto. Talvez ao é uma redor. questão de meditar, né? Sobre tudo isso aí. Gasta tempo. Na palavra de Deus. Isso, que gaste, Deus vai gaste trazer tempo, clareza, né? Gaste tempo meditando na palavra. O sucesso deles prosperarem na terra prometida, o texto que muitos usam, né? Josué 1:9. Seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois eu, Senhor, estarei convosco todos os dias. É lindo, tem gente que até tatua isso. É lindo, maravilhoso. Mas o contexto não é esse. O contexto, ele fala o seguinte. Olha, eu prometi isso para vocês. Entretanto, medite na palavra dia e noite. E que minha palavra não saia da tua boca. O que Jesus responde lá no deserto? Que não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, meditação na palavra e falar constantemente do evangelho, ele traz sentido e propósito para você prosperar em todo lugar onde você estiver. São as práticas espirituais mais negligenciadas pela igreja. Oração,
Leitura e meditação na palavra. Talvez o que está faltando para a pessoa se encorajar na missão dela, no propósito, é justamente meditar mais na palavra. Exato. Gastar tempo. Já vai trazer Investir clareza, tempo. né? Investir tempo. E aí, isso, você não aprende num curso de teologia, você não aprende numa faculdade. É na vida. Você leu na palavra, Deus, eu quero viver isso na prática. E é diário. É diário. Amém. Então, são conselhos que têm me ajudado bastante a ter clareza do propósito. Com certeza vão ajudar muita gente aí, vão nortear muita gente que está nos escutando, te escutando, né, Robert? E fala para nós desse livro aí, esse mistério que tá aí. Olha, trouxe um livro aqui que eu li recentemente e me abençoou demais, que é o Formador de Heróis. Vou colocar aí na tela, Formador de Heróis. Ele é do Dave Ferguson. É um pastor lá dos Estados Unidos que ele trabalha 5 princípios, 5 práticas essenciais para líderes multiplicarem outros líderes. Uau. Porque o discipulado, por exemplo, ele não começa em Jesus. Ele começa lá em Jetro, no Antigo Testamento. Quando Jetro fala para Moisés, olha, cara, você vai ter um ataque do coração logo, que tem mais de 1 milhão de pessoas com um monte de problema para você resolver. Sozinho. Então faz o seguinte, levante homens de verdade, ele dá características para essas pessoas liderarem. Nem todo mundo tem um dom de liderança. Né? Porque tem igrejas que falam assim, não, todo mundo tem que liderar. Cara, eu creio que todo mundo foi chamado para liderar, mas nem todos têm um dom de liderança. Nem todos têm um dom de liderar outras pessoas. Você pode desenvolver isso? Claro. Você não nasce com um dom de liderar. Ninguém nasce com dom. Você descobre, você vai entendendo e vai desenvolvendo isso. Né? E aí ele fala isso, o Jetro fala para ele, olha, separe homens que lidere 50, que 100, que lidere 10. Então o discipulado começa lá no Antigo Testamento. Aí Jesus não quis reinventar a roda, e a gente não tem que reinventar a roda. Ele trabalha o discipulado para a formação de líderes com coração de reino. Porque às vezes você pode formar líderes, mas não forma filhos. Filhos espirituais. Né? É formar líderes, mas com o DNA de filho. Então no livro ele traz 5 princípios práticos para trabalhar isso. O nome do livro é Formador de Heróis. Está dizendo, você não é o herói. E muitas vezes o líder ele quer ser o protagonista da história. Eu vou liderar, quero ser influente, vou ter as pessoas ao meu redor, e aí meu nome vai crescer, o nome do meu ministério vai crescer. Ele fala, não. Jesus, ele não buscou fama, tanto é que queriam dar um púlpito para ele, ele evitava ao máximo a fama. E aí ele levantou pessoas e transferiu o DNA, transferiu vida no coração desses discípulos, porque ele sabia que se fosse só ele com a mensagem, ela não se multiplicaria. Então ele tinha que multiplicar essa mensagem. E aí, para isso, o autor ele traz 5 princípios, como dar permissão, delegar responsabilidade àquela pessoa que você está liderando, entender que você está formando um herói no sentido de estar formando pessoas que vão formar outras pessoas com o DNA de Cristo. E não é levantar a bandeira de ministério, mas levantar a bandeira do reino de Deus. É um livro que tem me abençoado muito, tenho trazido muito para a mesa da liderança, para a gente ler junto e a gente discutir sobre esse livro. Eu tenho certeza que vai abençoar demais a vida de vocês, como tem abençoado a minha também. Muito bom. demais. Muito obrigado aí pela dica. Para quem quiser, então, tá aí. Deve ser fácil de achar na internet. É fácil. Né? E é isso aí, né? Acho que já foi uma boa conversa. A gente ficou aqui já mais de uma deixar, hora. Né, amigo? A gente fica 4. Eu sei que dá para fazer bastante tempo. Mas vamos seguir para os nossos próximos compromissos, né? Robert, quero agradecer muito. Prazer, obrigado. Muito mesmo pela Uma sua honra. presença aqui. Valeu. Como você disse, a primeira de muitas, né? Volte Por favor. sempre. A gravações. Agradecer a cada ouvinte que está aí, a cada espectador conosco até aqui. Né? Se você ainda não curtiu, clica aí no joinha, curte esse conteúdo, compartilha, envia para mais pessoas, um conteúdo riquíssimo que eu acho que você tem que ouvir umas 3 vezes aqui, a gente conseguir, né, absorver e consolidar tudo que foi falado aqui. Então, muito obrigado mesmo a todos. Se quiser dar uma palavrinha aí. Foi uma honra. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por esse tempo, foi muito precioso. Espero Nós que você que agradecemos. tenha sido bastante abençoado pelo que a gente compartilhou Com aqui na certeza. mesa. Isso mesmo. Então, até o nosso próximo Good Talks. Até mais. Valeu.